Seja muito bem-vindo a mais uma análise. Olha, o banco definitivamente não te explica isso na hora do financiamento, mas hoje a gente vai descobrir o que realmente está escondido debaixo daquela taxa de juros padrão. Comprar um imóvel é aquele passo gigante na vida, né? Mas será que a simulação básica conta a história toda? Spoiler, não conta. O sistema bancário foca só no que é bonito para te atrair e esconde o que vai, de fato, sugar o seu orçamento no longo prazo. É exatamente por isso que a gente vai destrinchar, passo a passo, tudo que pesa no seu bolso muito além dos juros nominais. Bom, para começar, a gente precisa falar sobre um erro clássico. É super comum a galera achar que a taxa de juros é a única coisa que está pagando no financiamento. Sabe aquela ilusão de pegar o valor do imóvel, dividir pelos meses e somar a taxinha inicial oferecida pelo banco? Pois é, isso é literalmente só a ponta de um iceberg gigantesco. O grande problema com essa mentalidade é que quem foca só nessa superfície visível, com certeza absoluta está pagando muito mais do que imagina. A realidade do financiamento tem camadas bem mais profundas que, convenhamos, quase nunca são discutidas de forma clara ali no calor da negociação. E olha só o tamanho do abismo entre o que o banco anuncia em letras garrafais e o que efetivamente sai do seu bolso. De um lado, a gente tem a parcela aparente. Essa é a parcela bonitinha, aquela que brilha na simulação da internet, focada única e exclusivamente na taxa de juros. Mas do outro lado, aí vem o custo real. E aqui a história muda completamente de figura. O custo real traz o peso enorme dos seguros e das tarifas que estão ali, quietinhos, embutidos na sua mensalidade. E é exatamente nessa diferença prática entre o que parece ser e o que realmente é que uma fatia enorme do seu suado dinheiro acaba sendo corroída mês após mês. Tá, mas o que exatamente está dentro desse pacote escondido? Esses elementos são enfiados na sua parcela de um jeito automático, garantindo que você acabe pagando múltiplas apólices e custos operacionais sem nem se dar conta. Primeiro, tem o seguro habitacional obrigatório, que se divide em duas partes pesadas: o seguro por morte e invalidez permanente, famoso MIP, e a cobertura por danos físicos ao imóvel, o DFI. E um detalhe que você não pode esquecer: esses seguros existem para proteger o banco contra a inadimplência, garantindo que eles não percam dinheiro caso aconteça alguma tragédia. Só que a conta dessa proteção é integralmente paga por você. Para fechar o combo, as instituições ainda cobram taxas administrativas mensais só para gerenciar o seu contrato. É um pacote fechado que infla o seu pagamento silenciosamente. Agora, o que é mais chocante é como isso cresce com a passagem implacável do tempo. No primeiro ano, um custo extra ali pode até parecer inofensivo para o seu orçamento, mas experimenta projetar isso para 20 ou 30 anos. Com o efeito avassalador dos juros compostos, o cenário assusta de verdade. Uma simples taxa administrativa de R$ 50 ou o valor agregado do seguro, quando você estica por décadas, vira matematicamente o preço de um carro popular 0 km. Ou até mais. É um verdadeiro tesouro sendo drenado silenciosamente do seu patrimônio. Um dinheiro que poderia muito bem estar rendendo em bons investimentos ou sendo usado para reformar sua casa nova. Todo esse volume estrondoso de dinheiro vaporando nos leva a um alerta fundamental nesta análise. Porque esse acúmulo gigante de gastos não acontece por acaso. Acontece porque existe uma informação crucial que quase ninguém se dá o trabalho de conferir com cuidado nas entrelinhas do contrato. E essa é a grande chave mestra para entender esses custos massivos de longo prazo. Essa falta de atenção aos mínimos detalhes do documento é exatamente a brecha que permite que todas essas variáveis ocultas passem completamente batidas na hora decisiva da assinatura. Vamos ver como isso se constrói na prática, porque veja bem, esses custos não são fixos nem tabelados de forma justa para todo mundo. Eles flutuam muito com base em fatores específicos. A idade de quem assina, por exemplo, afeta diretamente o custo do MIP. Sendo bem direto, quanto mais a idade avança, mais caro fica o seguro, porque o risco para o banco é maior. O valor total financiado também é a base para precificar o seguro de danos físicos, o DFI. Além disso, as taxas administrativas variam drasticamente dependendo do banco que você escolheu. E para piorar, a possibilidade de revisar o contrato no futuro é algo que a maioria das pessoas simplesmente ignora, pagando um preço altíssimo por essa falta de conhecimento. Então, se você quer tomar uma boa decisão, o pilar absoluto é dominar este conceito central, a sigla CET, ou custo efetivo total. Essa é a única métrica que importa, a verdade cristalina de qualquer contrato bancário. O CT junta aquela taxa nominal de juros do comercial, soma o valor real dos seguros obrigatórios MIP e DFI, bota junto cada centavo das taxas administrativas e empacota tudo isso num único percentual revelador. Se existe uma bússola confiável para você navegar nesse mercado sem se perder, com certeza absoluta, ela atende pelo nome de custo efetivo total.
A gente precisa mudar nosso comportamento padrão no mercado urgente. Focar cegamente só na taxa de juros básica é uma armadilha perigosíssima. O seu olhar estratégico tem que desviar rapidamente dessa isca comercial e se fixar única e exclusivamente no 7. É ele que vai te mostrar a carga financeira real e total que você está assumindo para sua vida. Ignorar o 7 é literalmente assinar um contrato milionário e vitalício de olhos vendados. Tá, mas como a gente transforma toda essa teoria de bastidor em economia prática, em dinheiro no bolso? Para reduzir ativamente esses custos, você precisa de uma estratégia inteligente, baseada numa sequência lógica. Passo 1. Comparar diferentes bancos, sem preguiça e sem apego à sua instituição atual. Passo 2. Negociar de forma agressiva, usando propostas de concorrentes para forçar o gerente a melhorar a oferta. Passo 3, como a gente já martelou aqui, basear a decisão de fechar o negócio só na análise do 7. E o quarto passo, que talvez seja o movimento mais poderoso e libertador de todos, executar a portabilidade bancária. A portabilidade é a chave de ouro definitiva para sua liberdade financeira. É a materialização da metodologia Open Door, sabe? Manter a porta sempre aberta para oportunidades melhores, sem amarras. Ninguém precisa ficar preso feito refém ao banco onde assinou o contrato anos atrás. Se outro banco está oferecendo na vitrine taxas menores ou seguros mais baratos, a sua dívida pode e deve mudar de endereço. Esse acesso rápido a condições melhores garante uma redução drástica daquelas taxas administrativas indesejáveis e te dá uma economia de longo prazo que muda completamente a saúde do seu patrimônio. Com toda essa engrenagem em mente, um contraste brutal fica muito nítido. De um lado, a gente tem o comprador emocionado. É aquela pessoa que só pensa na realização do sonho, pula a parte chata de ler o contrato e assina sem ver o que está embutido nas letrinhas miúdas. Do outro lado da mesa, temos a estratégia inteligente. É a pessoa racional que entende as regras do jogo do financiamento, usa as ferramentas de mercado para derrubar os juros, corta as taxas acessórias e traça um caminho matemático muito mais seguro para quitar essa dívida bem mais rápido. Sair corajosamente desse estado de empolgação cega e virar um estrategista não é só uma dica de economia doméstica. O domínio desse conhecimento financeiro tem o poder literal de te poupar anos de vida e de trabalho suado. Compreender a fundo como o sexo funciona e usar a portabilidade bancária significa resgatar décadas de esforço diário. É dinheiro que ia direto para o lucro invisível do sistema bancário, mas que agora fica blindado no seu orçamento familiar, construindo um futuro inegavelmente muito melhor. E toda essa dinâmica intrincada que a gente desbravou aqui se resume a uma realidade dura e inevitável. Os bancos geram os seus maiores lucros exatamente quando os detalhes do contrato continuam sendo um grande mistério para você. A falta de conhecimento sobre o peso dos seguros MIP e DFI, o desconhecimento sobre as taxas ocultas crescendo com o tempo e essa confusão entre taxa nominal e 7, tudo isso forma o terreno mais fértil que existe para a lucratividade bilionária desse setor. O que nos traz, enfim, para a nossa pergunta final e negociável. Antes de assinar qualquer financiamento, a compreensão do custo efetivo total é mandatória. Então fica a provocação. Você sabe me dizer qual é o 7 exato do seu contrato habitacional que já está rolando? Ou daquela simulação recente que a corretora te mandou e parecia imperdível? Buscar essa resposta que vai te salvar de transformar um ótimo negócio num passivo destruidor de riqueza. Olha, se destrinchar esses custos ocultos te ajudou hoje, não esquece de curtir este material, compartilhar com quem está entrando nesse mercado e, claro, se inscrever no canal. É assim que a gente continua trazendo análises independentes para abrir a caixa preta dos bancos. Muito obrigado por acompanhar essa análise até o fim e a gente se vê na próxima.